Sejam bem-vindos a mais um Papo Liberal com o casal Starlux. Estamos hoje na segunda edição do nosso podcast Papo com o casal Starlux e hoje nós iremos trazer aqui alguns assuntos para os casais iniciantes, né? Para quem não viu o nosso primeiro episódio, volta lá, assiste todo o nosso primeiro episódio que está falando um pouco da nossa história, um pouco de como nós começamos, né? Os nossos momentos iniciais. Isso daí pode ajudar muito para você que quer iniciar aí no meio liberal. E hoje nós vamos trazer algumas dicas aí sobre como iniciar no meio liberal. Eu sou o Cleiton, senhor Starlux. Olá pessoal, eu sou a Leia e hoje a gente dá continuidade no nosso Papo Liberal, né? Segunda edição. E hoje a gente quer conversar com aqueles casais que se olham um para o outro e se perguntam: será que ainda temos o que viver juntos? É que forte, pergunta, hein? Pergunta forte. E sim, né, gente? Sempre, eu acho que a missão do casal é inovar, né? Sim. Tem muita gente que fala, entre aspas, aí que o amor acaba, ou o amor... Ou casou, acabou a liberdade. Mas eu acho que o amor, ele tem que ser renovado a todo dia, né? Todos os dias. Ele precisa de muito combustível, e o combustível do amor é o dia a dia ali do casal. Uma construção juntas, né? Exato, é uma construção. O amor acho que é o alicerce da construção, Exatamente. né? E tem muita construção aí sem alicerce nenhum, né? Se bater um vento... destrói tudo. Acaba tudo. Alicerçado na areia. Então, gente, hoje nós vamos trazer aqui para vocês algumas dúvidas, né? Coisas que mais nos perguntam. A primeira coisa que sempre nos pergunta é como iniciar no meio liberal. Então hoje nós vamos falar aqui, né, algumas dicas para iniciante e já queremos dizer, né, que o meio liberal não começa na cama, né? Para ser menos claro. E muitos casais acham que começar no meio liberal é ir em algum lugar, né? Em uma casa, uma balada. É estar no meio liberal, né? Estar com todo mundo, fazer uma amizade, conversar ali no assim, sexlog, não é, né? A primeira conversa que eu acho que o casal deve ter é em casa, né? No sofá da sala já pode começar um relacionamento liberal. Antes de ir pra cama. Antes de qualquer outro lugar. Então é isso, gente. Muita gente, às vezes, acaba iniciando no meio liberal sem iniciar ali os códigos de conduta, né? Os códigos de conduta é muito importante e nada mais é do que regras. Essas regras são o que pode, o que não pode, o que devo fazer, o que não devo, né? Se abrir para os seus limites, até onde eu posso ir, né? Existem muitos casais, né? Como a gente sempre percebe, analisa, não estamos falando da vida de ninguém, mas só algumas análises aí que a gente faz. Existem muitos casais que acabam não colocando regra, acabam não falando sobre isso e se frustra, né? Exatamente. Sem contar com o medo também, né? O medo de se abrir, o medo de falar um para o outro, já gera ali um bloqueio. E ter medo é normal, faz normal. Parte. É básico, né? É essencial ter o medo, porque é do eu ser tenho... humano, né? Exatamente. Se eu for assim me abrindo logo de cara, pode assustar o meu parceiro. Já pensou o que eu posso dizer para ele e desalinhar tudo aquilo ali? Não, eu tenho que ir com jeitinho. Então, o medo é de extrema importância. O medo é muito importante e agora, como você entrou nesse assunto, temos que falar também sobre aquele julgamento, né? Quando a gente fala, o julgamento que a gente vai receber, né? Então, o julgamento também a gente precisa de tomar muito cuidado, porque às vezes a esposa, né, chega no marido e fala: olha, eu tenho o desejo de... Fala uma coisa básica aí, um desejo básico. Vamos ver, colocar uma... Não sei agora, dá o sabe. Exemplo. Bom, vamos lá. Eu tenho medo de pesar nesse exemplo. Tenho medo de pesar? Eu já sei o que você ia falar, mas eu acho que vamos deixar mais vamos deixar mais pra frente, né? Vamos começar de leve. Vamos falar disso e aí a gente já explica, né? Olha o que é se conhecer, né? A Leia ia falar assim: vamos colocar uma terceira pessoa. E às vezes, gente, o meio liberal não começa na terceira pessoa, né? Começa entre os dois, num diálogo, conversando, sabendo o que quer.
E se caso a sua esposa falar, vamos colocar uma terceira pessoa, tá vendo como o medo é importante? Ela ia estar com medo de falar isso aqui. Era isso mesmo? Era isso, mas Nossa, eu por li questão somente, de então? ser muito no início, né? Tipo É. assim, vamos mais leve. Não, mas não vamos pegar leve não, que o pessoal precisa de aprender, e aprender muito, e aprender rápido, né? Exatamente. Muita gente às vezes tá desesperada, querendo ir na casa, querendo saber. Já começa pela pergunta que nós recebemos quando alguém quer ir na balada, né? Uhum. Quando você quer ir numa balada comum, você chama perguntando como funciona? Não. Não. Só vou, né? Você só vai, né? Já numa balada liberal ou em qualquer outro lugar que seja liberal, qual é o seu primeiro pergunta? A primeira pergunta que chega é como funciona. Como funciona. Então, muita gente está querendo saber como funciona e a gente tem que falar. Então, não é pesado, né? Falar de uma terceira pessoa. Existe uma terceira, uma quarta, ou até, como eu sempre brinco, né? Um quadrúpede. Existe. Pode existir. Mas isso daí é a consequência, consequência daquilo que vocês vão preparar, né? A trajetória toda, né? E a trajetória, ela precisa de iniciar entre os dois, né? Não adianta você falar assim, vamos chegar na sua casa hoje e falar, eu vi lá o casal Starlux, vamos pra balada liberal. E aí chegar lá não saber o que fazer, não saber como agir, como se comportar, o que você pode e o que você não pode, ou de repente sem nenhum preparação, você olha pro lado e a esposa já fala, o que é que você tá olhando pra outra aí? Por que você tá olhando demais para aquele ângulo? Por que você quer passear demais nos ambientes? Aí começam os porquês, né? Então é muito importante no sofá da sala vocês iniciar um liberal, uma conversa liberal, uma conversa aberta com o seu parceiro. Falar de suas fantasias é normal, então você querer perguntar também e ser leve naquilo, né? Não precisa ser extraordinário em perguntar algo que você deseja muito, muito, muito lá no fundo, mas você pode ir de leve e assim dando oportunidades para ouvir também. Exato, dando oportunidade para ouvir e ouvir sem julgamento. Isso daí é uma coisa que a gente tem que falar bastante. Por exemplo, no nosso primeiro dia lá, você me falou que era já de cara. Isso aí é um exemplo bem importante. Dei uma assustada, mas logo que ele me disse, eu sou do swing, né? Eu sou swingueiro e se eu quiser fazer coisa aqui com alguém, eu quero ter liberdade para isso e você também tem essa liberdade. Me assustou, mas na hora que ele me disse isso, já veio as minhas fantasias na mente. Porque a fantasia tá dentro de mim, entendeu? É uma coisa que não existe ainda, não existia ainda, mas eu me abri para ele. Uma coisa que é muito interessante as pessoas entenderem e fazerem, mesmo que tenham medo, é se abrir, né, sobre os desejos e as fantasias. Muitas vezes a esposa não fala, às vezes, infelizmente, nós, homens, acho que todos nós, né, viemos de uma criação muito machista. E algumas coisas que a mulher tem desejo, pro cara é um absurdo. Só que é muito fácil ele analisar e até se desprender desse medo, né? Eu acho que é o medo de ser traído, de ser banalizado. Trocado, talvez. Ou um medo de o que os outros vão pensar. O medo do que os outros vão pensar também, eu acho que é bem... Eu acho que o maior é isso, né? Eu acho que a maior dificuldade que o casal tem hoje é o medo do que os outros vão pensar. Esse quer um exemplo simples? A pessoa muitas vezes deixa de ir por encontrar um amigo. Sim. E aí? O medo de encontrar esse amigo não é de encontrar esse amigo, é medo de que o amigo possa dizer dele lá fora. Exato. Ou olhar para ele com outros olhos, ou ver ele de outra maneira. Ou ver quem ele realmente é. Quem ele realmente é. E o mais importante, gente, do meio liberal é você ser você. O que mais me chamou a atenção em ser liberal é eu poder ser eu, é eu poder expressar os meus sentimentos. Eu não estou dizendo para vocês se vocês têm que fazer como nós, né? Uma coisa que é bem importante deixar claro aqui, meu bem, é que nós não queremos que ninguém tenha essa vida pública que nós escolhemos ter, né? O meio liberal, ele é discrição, ele é sigilo, ele tem as regras, né? E uma das regras é o sigilo absoluto. E nós não estamos falando aqui nada sobre a vida de ninguém, né? Nós estamos aqui abrindo que você tem que ter liberdade para poder falar aquilo que você almeja. Então, se você tem um desejo, tem uma fantasia e ainda não se abriu com seu marido, a primeira chave
da vida liberal é abrir isso com o seu marido, com a sua esposa, né? Com o seu parceiro. E sim, e ter fantasias é normais. Quem nunca teve, né, uma fantasia? Eu acho que todo ser Fantasia é uma humano coisa tem, que né? ainda não existe. Então não é prejudicial a ninguém, não é prejudicial eu falar pro meu parceiro que eu quero, que eu tenho uma fantasia. Ela ainda não existe, então eu posso dizer isso para ele tranquilamente, para que, quem sabe, a gente realize. Depois de uma conversa, né? Exato, depois Essa de uma fantasia conversa, possa ser depois de realizada. regras. Sim. Pode haver um susto no início? Pode haver. Ah, eu não esperava ouvir isso, né? Mas é melhor eu estar sabendo dos desejos, das fantasias da minha esposa do que ela estar se fantasiando. Então já quero deixar uma dica para você aí que está nos assistindo. Comece a dividir isso com o seu parceiro. Ou seja, se você acabou de ligar aqui o seu celular e está vendo esse podcast e está sozinho, chama o seu parceiro para vir com você. Dá um pause aí, né? Nós podíamos estar falando diferente. Assiste aí, não. Não é a audiência que nós queremos. É ajudar realmente o casal. Então dá um pause aí agora, espera a sua parceira, espera um momento exato, né? Pega um vinhozinho, sofazinho, hoje na hora que chegar do trabalho e vai ver esse vídeo aí junto, para que juntos vocês possam iniciar no meio liberal e saber realmente o que vocês querem para vocês, né? Então já fica a dica aí, ó. Esse aqui é uma grande oportunidade de você chamar o seu parceiro ou a sua parceira e vir assistir um podcast de um casal que também passou por essas dificuldades que vocês têm aí e está querendo ajudar vocês no primeiro passo ao encontro dos seus desejos, das suas fantasias e também de ingressar, se for o seu desejo, no tão falado meio liberal, né? É isso aí. Porque quando, assim, a gente deixa isso pra lá, vai só remoendo e guardando isso pra gente, o prazer acaba virando um tabu e isso acaba adoecendo o casamento, né? Falando de prazer, é muito importante, né? Nós começamos no primeiro episódio a falar, mas acho que não falamos muito. O que ajudou muito a gente, principalmente eu, a me libertar para o mundo liberal, foi conhecer sobre a filosofia do hedonismo, né? E muita gente, quando fala sobre o hedonismo, pensa que o prazer é uma... Como que é aquele... Carnal. Aquelas coisas que acontecia antigamente, né? Estar no harém, né? Cheio de mulheres, fazer tudo o que quer. E não, Fornicar. gente. O hedonismo, ele é um prazer pequeno, né? Ou seja, vou citar algumas coisas aqui. Pequeno e ao mesmo tempo muito grande para você, né? Muito grande para a pessoa que fazermos, né? O nosso maior prazer, né? Sim, ver o pôr do sol. Se dá prazer. Por exemplo. É uma coisa tão simples. Foi semana passada Tomar que nós saímos café. daqui. Uhum. Saímos daqui e andamos aí 100 quilômetros, né? 100 quilômetros para simplesmente sentar e assistir o pôr do sol. Sim. Né? Então, olha aí o prazer. Não é uma coisa tão estrondosa. Outro aqui que ela falou, o tomar o café. Tomar um café é prazeroso para mim. Quando eu não tomo... Moer o nosso café. Nós temos o prazer... Compramos, né, uma maquininha e aquilo fazia toda a diferença quando a gente fazia dentro do quarto, lembra? Uhum. A gente comprou uma maquininha e montamos uma mesa de café dentro do quarto. Então, nós acordávamos todos os dias e moía aquele café dentro do nosso quarto. E a primeira coisa que fazia ali, que a gente fazia, era tomar aquele café com todo o prazer. E aí agora já deixa outra reflexão aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado às vezes com os prazeres, né? Porque esse prazer me trouxe uma gastrite. Não abuse no prazer. Uma gastrite nervosa, então não abuse no prazer, né? Eu acabava, antes de fazer qualquer refeição e tudo, tomar aquele café forte e acabou me trazendo uma gastrite. Mas nós não desistimos de viver pelo prazer, né? Sim. E são prazeres nas coisas pequenas. Então, o hedonismo, para você que não conhece, procure depois a gente vamos gravar um só sobre isso, né? Mais para frente, quando o pessoal estiver entendendo mais. Mas isso ajuda muito o casal, porque é ter o prazer nos momentos pequenos, é ter o prazer em todo momento, quando chegar em casa, né? Dar ali um abraço, um beijo na esposa, ou vice-versa, né? É ter, às vezes, o prazer, e também existe aquela parte que fala que é evitar a dor e aumentar o prazer, né? Então também ter o prazer de dizer não para algumas coisas que vai desagradar o parceiro, né? Muitas vezes, principalmente no início,
nós somos um pouco ansiosos, né? Eu não fui no meu início muito ansioso, mas às vezes também pode ter sido um erro meu, né? Porque eu sempre quis sempre deixar a pessoa à vontade e nunca expor o que eu queria, ou seja, nunca... Se liberou? Não, se liberar eu liberei, é que o desejo não era o primordial, né? Só que quando se despertou os desejos, quando eu comecei a querer fazer lá depois de um tempo algumas coisas, surgiu como algo estranho. Ou seja, uai, você nunca quis isso, agora você quer? Lembra quando você descobriu? Olha que interessante, gente. Quem descobriu uma das maiores fantasias que eu tinha lá no começo foi a Leia, que era o quê? Era de... não era chavecar, né? Como que é? Era conquistar. Conquistar. Poder da conquista. Poder da conquista. Eu chegava, conquistava uma pessoa, e quando eu via que a pessoa estava ali afim, né, de mim... Do finalmente. Na hora do finalmente, eu inventava que existia uma fila, ou então até um momento certo, né? E o que é isso? É uma defesa. Porque eu só queria mesmo era conquistar a pessoa. E depois que eu conquistava já não fazia mais sentido. E aí quem descobriu isso foi você, né, meu bem? Foi. Como que foi descobrir isso? Ele ficava nem eu sabia, né? O tempo todo, chavecava por dias. Aí eu falava, tá, mas e aí? Quando que vai acontecer alguma coisa, né? E aí, quando eu programava tudo, vamos lá, hoje dá certo. Aí, não, é dor de barriga, é dor de cabeça, hoje não dá, correria. E aí eu percebi que ele ficava só empurrando. Aí a gente sentou e conversou. E aí a gente descobriu junto que a minha maior fantasia era só chavecar. Só conquista. Conquistou, acabou. E aí deixava até... E uma coisa, gente, muito interessante que ela também descobriu. Deixava as pessoas... Acaba chateando uma pessoa, né? Porque, tipo, ela pensava assim, agora que eu quero que vai dar certo, não vai rolar. Então tem que ter o cuidado também com o terceiro, né? O terceiro, ele... Alguns casais objetifica, né? É só um objeto ali para aquele momento e tal, mas não pode esquecer que é um ser humano, né? E não pode esquecer que a pessoa também tem que estar preparada, né? Então, o que eu fazia, às vezes a pessoa ficava ali, não estava nem pensando naquilo, né? E do nada eu plantava uma coisa na cabeça da pessoa e na hora de colher, eu murchava. Pois é. Então, e aí entra uma parte muito essencial entre o casal, né? Que é o código. O código. O código é muito importante. O primeiro código que a gente teve na vida, você lembra? Nossa, agora você me pegou, né? O código do olhar. Não, isso aí. Na verdade, não, foi o primeiro código e é o que mais funciona hoje, né? E funcionou, deu certo, né? Porque eu acho que se eu não tivesse olhado para você naquele momento e finalizado aquilo, eu não sei o que poderia acontecer ou não sei. Nem passa pela minha mente. Mas foi importante parar. É importante. O olhar é uma coisa que, assim, eu sempre tive essa preocupação, né? Em olhar sempre para você. E, às vezes, eu até fico preocupado. Porque faltou o olhar, né? Você não está no meu campo de visão. Aí acaba me preocupando. Mas já aconteceu de dar um erro também num olhar, numa dessas vezes. Lembra? Esse eu lembro, acho que eu lembro. Eu entendi o olhar errado e entendeu o olhar parar. errado, exatamente. Aí a gente tem que mudar os olhares. Tem que mudar os olhares. Dessa vez, aí ele que pediu pra parar. Mas por quê? Tá tudo certo. Por que parar? Aí ele, não, mas você me olhou daquele jeito. Ai. Então é isso, gente. Os códigos, o que são os códigos? Nada mais do que aquilo que vocês vão colocar como regra. Então, a primeira regra, né? As primeiras coisas que vocês devem colocar. O que pode e o que não pode. E descobrir juntos os seus limites. Isso eu consigo ver, isso eu não consigo. Isso eu consigo ouvir, isso eu não consigo. Por exemplo, a Leia falou que um dos maiores prazeres dela, no meio liberal, é ela ter a liberdade de poder falar para mim aquilo que ela está vendo, né? Sim. Ou sentindo. Sim. É isso.
E então, esse prazer, ele tem que ser esclarecido para outra pessoa. E entender se a outra pessoa está preparada. Por exemplo, algumas mulheres não estão preparadas para ouvir o marido falando assim, nossa, olha aquela gostosa que tá passando ali. Então, se você, gente, não tá preparado, entenda que você não é a única pessoa do mundo e não a única pessoa que a sua esposa olha ou que o seu esposo vai olhar, né? E talvez é melhor você ouvir o seu esposo falando, olha, né, que gostosa, do que ele tá falando para outros amigos, né? Para outras pessoas, Eu tenho uma história sobre isso muito interessante, né? Chegou a me irritar, eu não vou falar o grau de conhecimento que eu tenho da pessoa. É uma pessoa que eu conhecia bastante, né? Sabia do dia a dia dessa pessoa, da vida dela. E o que acontecia é que a esposa dele estava fora de forma, né? Que é normal, tá tranquilo. Só que ao invés dele ajudar ela ou se cuidar ou emagrecer, algo desse tipo, que fosse bom para ele e para ela junto, ele falava para ela, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa, e ela já descontente com a maneira dela tá. Não, eu tô mal, eu tô precisando emagrecer, eu tô precisando de fazer um regime. E ele falava, não, você tá linda. Só que na hora que nós saímos de perto dela, que tava só eu e ele, né, ele elogiava só meninas esbeltas. Ou seja, primeiro que já tá vivendo uma coisa fora da realidade, porque como ele tá com uma pessoa que tá acima do peso, é normal você tá com uma pessoa acima do peso. Se você gostar, tá tudo certo, né? Existe até, para quem não sabe, os fetiches, né? Sim, vários. Vários fetiches sobre isso, mas se você tá e você não gosta, você tem que falar pra pessoa, né? Olha, não gosto disso, olha, acho que você precisa de melhorar isso, olha, vou te ajudar. Isso, né? é ajudar e se preocupar com o parceiro, né? Eu brinco sempre com a Lé, falo assim, você aumentou na gravidez quantos quilos? 10. 10. E eu sempre brinco assim, ó, passou de 15, eu já não quero. Por quê? Todo mundo sabe que na gravidez vai passar, né? Sim. Então eu já tenho que alertar a minha esposa que ela não pode passar muito, né? Então, se eu sei que 10, 12, 15 é o máximo, olha, não passa dos 20 não. Ao mesmo tempo que eu não estou indo contra a natureza de uma mulher, que Sim. é desenvolver, mas... Tá tendo cuidado, né? tendo cuidado de comunicar ela, o que eu quero. Sem mentira. Sem mentira, né? Agora, se eu fico aqui falando, não, meu amor, engorda porque você tá na gravidez, engorda porque você tá na gravidez. Come por 2, né? Lembrando, gente, que nós estamos falando nada contra, né? Não temos nada contra. Mas é ajudar. Mas é ajudar, né? E se você gosta da sua esposa mais gordinha, falar pra ela que você realmente gosta. E se você não gosta, falar a verdade, né? Eu acho que a verdade, ela tem que sempre vir à frente de tudo para que o relacionamento ele possa se manter aí na verdade, né? Foi uma das coisas que eu quis colocar no meu relacionamento na hora que eu olhei, que eu falei, não, essa pessoa é a pessoa que eu gostaria para mim. Eu iniciei já com a verdade, né? Recebemos várias e várias perguntas lá na caixinha do Instagram. Quer começar agora? Vamos falar de umas, porque aí também já traz mais assuntos, né? A gente tem ainda um contexto aí sobre as regras, mas de repente, respondendo as perguntas, a gente consegue. Vamos lá, então. Eu faço a pergunta e você responde pro pessoal. Ah, pode ser, ótimo. Deixa eu pegar aqui. As perguntas do Instagram? Isso. Vai pegar? Ah, tá. Ai, vamos lá. Vamos à primeira. Quem entra no meio liberal não ama de verdade? Meu Deus, pergunta fortíssima, hein? Será que você não me ama? já. Depois de 7 anos eu descobri isso. E aí, o que você nos diz? Olha, eu vou responder assim, na lata. Eu acho que quem não ama é quem não se dá o prazer de entrar. Porque se a pessoa ama de verdade, ela sabe que ela pode confiar na pessoa. Então, ela vai viver
tranquilo, sem nenhum tipo de medo. E né? é como você já disse, né? Entrar no meio liberal não é participar de relações fora do casamento. Podemos abrir mais. Entrar no meio ser liberal não é liberal fazer um a swing, não é dois. fazer uma homenagem. Exatamente. Não é isso. Entrar no meio liberal é se liberar para poder se comunicar com o meu parceiro, né? Abertamente. Sem medo. Então eu acho que muitos casais que não se amam mais deveriam entrar no meio liberal para descobrir o quanto ama a parceira ou se reconhecer, né? Porque o amor, gente, já que a pergunta foi sobre amor, o amor, ele é como uma bateria. Se você utilizar uma bateria de um celular e não colocar ele para carregar, vai acabar, né? Sim. Eu acho que se você começar a ter a preocupação com o seu amor, o mesmo tanto que você tem com a bateria do celular, né? Sempre tá ali carregando, de usar da maneira certa. Tem gente que não tem amor nem pela bateria, né? Deixa direto lá na tomada e quer usar o tempo todo, e aí acaba desgastando também. Sim. E perdendo com muita facilidade. Então, o amor, ele é uma bateria, ele precisa de ser carregado, e dependendo, se você não conhece ainda ou acha que entrar no meio liberal possa acabar com essa bateria, eu acho que não, vai carregar ainda mais. Não estamos dizendo aqui que o meio liberal, ele salva casamento. Ele não salva casamento. Não adianta eu não estar alinhada com meu parceiro e de repente eu querer me abrir com ele. O que salva casamento é o diálogo. Vai piorar, né? É trocar uma ideia, conversar. Mas que se você tiver tudo certinho e de repente tiver meio morno para frio e você quiser esquentar o seu relacionamento, o meio liberal pode te ajudar muito. E eu acho que não é falta de amor, não. Falta de amor é você não viver aquilo que você tem vontade de viver. Ou viver às escondidas, né? Ou viver às escondidas, que é o que muito acontece, né? Muito acontece. Então, vamos lá, a próxima. É possível separar prazer de sentimentos? Sim, é possível, muito possível. Muito possível. Né? Até porque, vamos lá no exemplo do café. Eu tenho prazer de tomar café. Um prazer enorme, mas eu não tenho sentimento nenhum por ele. Então, é sim possível, né? Tem alguns casais, algumas pessoas do meio liberal que quando se envolvem com outras pessoas conseguem objetificar isso. Eu não consigo, eu gosto muito de fazer amigos, de conversar, de socializar. Então eu não objetifico as pessoas, né? No começo a Leia até me propôs várias vezes isso, né? Olha, amizade não tem nada a ver, mas a gente percebeu ao longo do tempo que não dá. Nós fazemos amizades com muitas pessoas, temos grandes amigos aí, casais lá do nosso início que a gente conheceu, e hoje é uma amizade assim Sim. grande, né? E eu acho que não se mistura uma coisa com a outra, né? Dá sim para você ter prazer, e o prazer ele é momentâneo, ele não dura eternamente, e ter o prazer e separar, né? O prazer. Sim, o prazer dos sentimentos. E ter os sentimentos, né? Entre as pessoas que eu tive prazer, hoje eu tenho sentimento de amigo. Dá para separar muito bem. Basta conversar bastante, né, sobre isso. Sim. Agora, essa outra pergunta é para nós dois responder. Então, eu falo e depois você faz a sua parte. Sim, vai lá. O que mais desperta desejo em vocês? Atitude, olhar ou postura? Para mim, o que mais me desperta o desejo em uma pessoa é a postura. Eu responderia por você a mesma coisa. Né? Você me conhece. Então, postura para mim é essencial. A gente já... Ó, dá o exemplo de nós. A gente já saiu com uma pessoa que ele falou, não vai dar match. Não vai dar certo, não vai passar de um chopp e a gente vai embora. Mas, por fim, deu muito certo. A postura da pessoa foi extraordinária. Porque ele me respeitou de um jeito que outras pessoas que a gente já conheceu não foi respeitosa, né? E deu tudo muito certo. A postura, né? O respeito, o se comunicar. Quero até deixar uma dica para vocês, porque às vezes a gente pega muito pesado com o solteiro e acaba deixando a solteira à vontade.
E no nosso relacionamento existiam momentos onde as solteiras achavam que era uma bagunça e outras achavam que a gente escondia um do outro. Então, Sim. tenha postura, tenha esse cuidado, principalmente a mulher, ela sabe muito bem com um olhar, com um gesto, né? Impor aquilo que ela quer, mas tem que sempre respeitar a esposa, a companheira e vice-versa, né? Eu acho que o olhar e a atitude é essencial para demonstrar o que ela sente, mas a postura é primordial. Sim. Então, concluindo, também já teve questão da gente falar na casa mesmo, né? Em alguns episódios, falar para o solteiro respeitar o marido, né? Como eu sou uma pessoa que converso muito, comigo não aconteceu da pessoa conseguir desfazer de mim, porque primeiro ela vai conversar comigo. Mas, mas eu já vi algumas situações onde o solteiro conversando só com a esposa, né? Uhum. Claramente eu já vi isso. Pode até ser que seja uma fantasia do casal, né? Mas tomar esse cuidado sempre em honrar ali o esposo que está ali, né? Lembrar que o casal que está ali, eles são bem resolvidos, eles não estão procurando paquerinha e nem namorado. Estão procurando uma diversão, um momento de prazer. Então, respeitar isso é muito importante também. Respondi? Sim, respondido. Esse aqui é sobre a casa. Existe perfil ideal para frequentar a Starlux? Existe. Pode falar todos? Primeiro, gente, o perfil bem resolvido, que sabe o que quer. O perfil que conversou antes de ir, né? E também que saiba se comportar, né? Eu sempre falo muito, a ideia do podcast não é ficar aqui falando sobre a Starlux, mas a pergunta foi do ouvinte, então ele quer saber, né? Sim. Então eu sempre falo muito, as pessoas perguntam assim, hoje a casa tá cheia? E eu falo, graças a Deus não. Uhum. Por quê? Nós não queremos uma casa cheia de pessoas que não sabem o que quer arrumar confusão, que quer só beber, que quer bagunçar com os outros. Então, o perfil do casal, da pessoa para estar na Starlux, é um perfil de uma pessoa bem resolvida, né? Uma pessoa que sabe o que quer, que está bem alinhada na conversa. Se é casal, vá como casal, perfil casal ali, sempre andando junto, sempre acompanhado. Nada disso de deixar a esposa de um lado e ir para o outro, a não ser que seja uma fantasia a ser realizada naquele momento, mas isso é até bom deixar claro, né? Hoje a minha esposa tá ali porque nós viemos para realizar uma fantasia de sermos não conhecidos na balada, né? Como tem muito, né? Paquera na balada, então um senta do lado, outro senta do outro, e aí faz aquela cenário ali de como se eles estivessem se paquerando, ok, mas não abandonar, dá pra saber, né, quando é um Sim. fetiche ou quando tá ali a esposa abandonada e o garanhão tá andando, né, Sim. pela casa. Então existe um perfil de uma pessoa educada, respeitosa, que sabe o que quer e quer vivenciar ali um momento de prazer, um momento de alegria, né? Esse é o perfil que nós esperamos sempre receber. Então já fica a dica aí para vocês, não existe casa lotada, existe casa com pessoas de qualidade, né? Ou seja, o que nós queremos não é número, e sim a qualidade. Pessoal bacana, que saiba conversar, né? Que goste de estar no nosso ambiente e não vá ali só para estar olhando o que esse está fazendo ou deixou de fazer, né? Uma coisa que eu sempre falo também é que eu acho que no meio liberal, nós podemos falar, o meio liberal não deve existir julgamento, né? Você ir para ver o que esse fez, o que aquele fez. Eu falo sempre para as pessoas, olha, não fique preocupado de vir e encontrar alguém, porque o que mais nós ensinamos é o quê? Venha sem julgamento. Então, se você vê um amigo, não julga. Se quiser cumprimentar, cumprimente. Se não quiser, também tá tudo bem. Tudo certo. Né? Tá tudo certo. Então, o perfil ideal para frequentar a Starlux é o perfil de pessoas bem resolvidas, né? Não é para ficar com picuinha, né? Para ficar com discussão. Às vezes o casal deixa para se resolver dentro da balada,
né? Ai, não dá, E né? tá ali no meio da balada dançando, de repente passa uma mulher, o cara olha, a mulher já começa a cutucar ele. O que você tá olhando pra essa piranha? Tem muito disso. E lembrando, gente, que as mulheres que estão ali são mulheres de família. São pessoas como você que está para se divertir, pessoas do bem, né? Sim. E, gente, pessoal, para que mais pessoas tenham nosso conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal para que a gente possa crescer mais e mais e levar essa mensagem a todos. A todos. A nossa mensagem, gente, não é uma propaganda, tá? A nossa mensagem é algo que arde dentro da gente de realmente trazer para vocês a realidade, né? Desse meio liberal, porque existe muita crítica, existe muita gente que não sabe o que fala, né? Existe pessoas que passam por ali, vê, né? E acha que é um cabaré, ou vê uma esposa que é uma hot wife, ou tá ali satisfazendo os desejos do esposo, e acha que ela é uma garota de programa, né? Então, vamos respeitar. O nosso maior desejo é aprender, ensinar vocês para que vocês realmente aprendam o que é o meio liberal. Infelizmente, existe, né, algumas pessoas que levam só pro lado da bagunça mesmo. E tá tudo certo, só que nem todo mundo quer realmente só essa bagunça, né? Não é um carnaval o tempo todo, né? Sim. Vamos lá, a última perguntinha. Porque não vai dar tempo de fazer mais, mas tem muita pergunta aqui, muita pergunta. Gente, os nossos canais estão sempre abertos aí para vocês, se quiserem perguntar, né? Às vezes a gente deixa a caixinha de pergunta. Pode deixar nos comentários também, pro próximo que a gente vai Às vezes a gente deixa a caixinha de pergunta e acaba não conseguindo responder porque vem muitas, mas o que acontece é que muita gente quer saber muito de nós e não do meio liberal. Aí aqui tem mais uma que é sobre a casa. O que mais surpreende quem vai pela primeira vez em uma casa liberal? Eu acho que o que mais surpreende é o respeito que uma casa tem, né? Que existe. Eu vou ser mais claro do que você. O que mais surpreende uma pessoa quando ela entra é descobrir que não é gravação de um filme pornográfico. Sim. Porque todo mundo Não, porque até eu, quando fui a primeira vez, eu achava que era algo assim, que eu ia abrir as portas, entrar e tá todo mundo nu, todo mundo se pegando, aquela bagunça louca. Por mais que ele tenha me explicado, falou que era tudo respeitoso, mas aquilo da minha mente não saía. Então, eu vivenciando para aquilo ser destruído. Infelizmente, a sexualidade do ser humano, ela é muito escondida, né? Não pode ser falado. Nós mesmos aqui temos que ficar o tempo todo nos regrando de falar, porque de repente alguma coisa que a gente fala pode ser cortado, pode ser absurdo, né, para alguém. Então nós temos que ficar com medo. Mas a sexualidade, gente, tem que ser mais conhecida a fundo, né? Claro. E infelizmente, a maioria das pessoas, eu não tive esse desprazer, só conheceu a parte sexual através dos filmes, né? Sim. Então pensa ali... Bom, Filmes e revistas. Filmes e revistas. Então é aquela coisa toda assim, né? Aquela exploração. E acaba que isso não acontece, né? O meio liberal é um diálogo, como a gente falou para vocês. É uma abertura entre casais que têm a mente aberta, que entenderam que nós não conseguimos... Nem todos, né? Respeito quem vive, mas que nós não conseguimos viver a monogamia como é pregada por aí. E ao invés de trairmos e de fazermos as coisas anônimas, né? Eu unitariamente e ela, resolvemos... Decidimos andar juntos Decidimos andar juntos nesse território aí tão pouco explorado. Mas uma coisa a gente tem certeza e podemos falar aqui para vocês, né? Explorar esse território é uma coisa que pode trazer aí algo que vocês nem imaginam, né? Que tenham. Não é só a sexualidade, mas a conversa entre o casal. A conversa muda totalmente, né? O medo de falar, ele acaba, né? A gente naturalmente... começa a conversar coisas que era um absurdo, né? Pra gente. Esse medo que nós temos aqui de falar
com as câmeras, Sim. às vezes é o mesmo medo que muitos casais têm. A gente até brinca um com o outro e fala assim, nossa, um marido falando isso pra esposa. Direto nós falamos, né? Direto a gente fala isso, né? Tipo, vi uma mulher Onde já se bonita ali viu? no elevador, né? Viu uma Onde já mulher se bonita viu? no elevador. É. Aí já chega falando, né, pra esposa e tal, aí a esposa, não, mas onde já se viu você chegar em casa falando uma coisa dessa? Mas Então, nada passa de uma descontração, né? Uma de brincadeira. uma Mas conversa é mesmo, normal, né? sim. Uma coisa normal. Uhum. É aquilo que a gente não podia fazer, mas pensávamos, hoje, pra gente Hoje é algo natural, normal. muito né? natural. Mais alguma pergunta? Tem várias. Quer continuar respondendo? Como Vamos que tá lá. aí de tempo? Vamos lá. Eu acho que essa aqui se encaixa também naquela lá, mas não vamos deixar de responder. Amor e liberdade combinam? Amor e liberdade, tudo a ver. Se você ama, você liberta. Exatamente. Não, isso aí E por que não deixar o isso amor foi da minha muito vida fácil. ser livre? Por que Ser livre comigo, que né? eu amo tanto ele, por que ele não pode viver Por aquilo que que ele que ele tem não pode? desejo? Exatamente. Né? Eu amo Por que tanto ele não pode ser ele, feliz? por que ele não pode ser feliz? Né? E muita gente, quando escutar isso, a mulher automaticamente olha pro cara, você tá querendo ser feliz? Você quer ser feliz? Quer ser feliz longe de mim. Ah, você quer ser feliz? Então, gente, existe sim, como ter um amor livre aí. Lógico, tudo muito bem conversado, né, entre vocês. O diálogo é essencial. E não podemos esquecer, né, para finalizar, vamos falar aí das regras. Então, a primeira regra eu já disse para vocês, que é o que eu posso, o que eu não posso, o meu limite. Vamos citar algumas regras nossas, então, para ficar fácil? Vamos. Sempre estar juntos, Sim. né? O porquê sempre estar juntos? Porque o prazer que eu estou tendo, eu quero que o meu parceiro esteja comigo. Exatamente, é uma coisa nossa. É um prazer tanto meu quanto dele. Então, nada melhor do que estarmos juntos. No Separado é nosso estranho. caso, eu tenho prazer em dar prazer e a Leia tem prazer em ver eu tendo prazer. Exatamente. E assim aí combina. Né? E isso é tão assim, interessante que eu tinha muito medo de estar com outra pessoa, né? E como você ia reagir. Uhum. Até quando você começou a me falar de estar com outra pessoa e a sua reação, a sua fala me fez querer reagir, né? Uhum. Ou seja, me despertou que eu tinha liberdade, né? Sim, lógico. Para estar com alguém. Então, assim, gente, essa regra também é primordial, né? Que no nosso caso, porque tem muita gente que não quer ver, não quer ouvir. Ah, eu não quero estar junto, quero ouvir. Então me liga. Sim, e todo casal tem sua regra e tá tudo certo. O mais importante é que sejam as regras de vocês, né? Sim. Qual outra regra nossa? Vamos lá. Qual outra regra nossa? Estar junto. Estar junto. Ou olhar, né? Caso... isso aí é um toque, né? se um não Toque do estiver se olhar. sentindo bem. Outra coisa, um já teve prazer, respeitar o momento do outro. Respeitar, o momento, o limite, a hora do outro. Nós temos poucas regras, né? Que depois de 7 anos... Não, no Eu acho que depois regra. que a gente aprendeu sobre o hedonismo, a gente se libertou bem mais, né? Muito, porque a gente começou a priorizar os nossos momentos de prazer, né? E a gente sabe que é tudo muito respeitoso, é tudo muito a dois, então... E aí pode alguém perguntar assim, é tudo respeitoso, mas é tudo mesmo respeitoso? Olha, gente, tem gente que ainda não tá preparado, não sabe, né? Mas entre nós, sim, é tudo muito respeitoso. Aí nós não podemos responder pelo terceiro. Exatamente. Ou pelo quarto, isso é sobre nós. É sobre nós, né? Sempre quando a gente falar aqui, nós vamos estar falando sobre nós. Ah, mas eu conheço uma experiência que não deu certo. Aí você precisa de analisar essa experiência, né? Uhum. Como começou? Será que eles estavam no meio que realmente se amavam? Ou será que um olhou pro outro e falou, não tem mais porra nenhuma pra fazer aqui? Ixi, tem que fazer o pi aí, ó. Nós não temos mais nada pra fazer aqui. Então, vamos cada um viver as nossas experiências, né? Sim. Então, tem que analisar tudo isso daí também. Esse contexto aí. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem importante da gente falar, mas eu acho que
eu deixaria para um tema de um próximo podcast, que é como lidar com os ciúmes no meio liberal. Essa pode ser o nosso próximo tema. Também acho. Podemos deixar muito essa importante, pergunta. Então, e ela vai bem além. Então, para você que fez essa pergunta, ou você que tem dúvida de como lidar com os ciúmes, nosso próximo episódio nós iremos trazer aí, né, como lidar com ciúmes, para que vocês entendam que existe, né, já vamos deixar existe, é normal, mas tem como controlar aí, e nós vamos fazer o compromisso de trazer para vocês no próximo episódio como controlar os ciúmes. Então, hoje nós queremos finalizar aí trazendo para vocês que precisa existir um alinhamento, que nós já conversamos lá na primeira, né? Precisa existir regra, precisa se respeitar o limite do parceiro e também não julgar, né? São 4 pilares aí muito importantes para a construção aí, para o alicerce dessa obra saudável, né? De entrar no meio liberal. Acho que para um relacionamento saudável, né? E acima de todos esses que eu falei, eu deixei o último. Nós falamos muito aqui, mas é bom deixar bem grifado, que é o respeito. Se você não respeita o seu parceiro, se você não respeita o ambiente que você tá, se você não respeita o momento, você não vai respeitar o prazer do outro, e aí pode acabar derrubando todo, pode ser a ventania aí do seu relacionamento. Então, se no seu relacionamento não existe respeito, né, não vai rolar, não vai funcionar. E não só no relacionamento, mas também dentro dos ambientes liberais, não digo só na balada, né, mas às vezes num bate-papo. Nós vemos aí nos bate-papos, né, às vezes sabemos que existe muita gente que tá ali só como curioso, mas sabemos que muitas pessoas não têm o respeito, né, e isso aí é primordial. Ok? Eu acho que por hoje é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Papo Liberal de hoje. Vamos trazer mais temas importantes. Então curta, compartilhe com outras pessoas para que todos possam receber o nosso conteúdo, que está sendo feito com muito amor e carinho para vocês. E se inscreva também nos nossos canais, né? É muito importante, gente, que você se inscreva para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo é importante, é relevante, está ajudando vidas e possa liberar aí para mais pessoas. Então se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. E no próximo episódio nós traremos o assunto sobre os ciúmes. Para você que chegou agora aqui, assista aí o nosso primeiro episódio, que fala um pouco sobre o início da nossa vida no meio liberal. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.